Olá, que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Se voltou é porque gostou. E se é isso mesmo, então se torne membro do nosso canal. Você sabia que mais de 98% das pessoas que nos assistem ainda não são membros ou não se inscreveram? Pois é, mas basta ir ali em cima e clicar no botão de Seja Membro e você vai contribuir conosco apenas uma vez por mês e é bem pouquinho. É melhor do que a campanha do Pix, você vai ver. E o mais importante, nos ajuda a continuar por aqui e melhorando a cada dia que passa. Então vamos lá? Precisamos contar com você. No programa de hoje você vai ver que até Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fala da possibilidade de impeachment do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Quase todos os estados brasileiros recusam a iniciativa do presidente Lula de acabar com as escolas cívico-militares e dizem que vão permanecer com elas. Presidente Lula espalha fake news de novo em entrevista sobre as obras retomadas no Brasil e amizade com Cristiano Zanin. Esses são os principais destaques do nosso programa que está começando agora. Acompanhe com a gente. A situação do ministro Luiz Roberto Barroso se complica a cada momento que passa, em função das declarações dele durante um congresso da UNE em Brasília na quarta-feira. O ministro, indignado com as críticas e vaias que recebia por ter se posicionado contra o piso da enfermagem no Supremo, disse em alto e bom som que havia lutado e derrotado o bolsonarismo. Ficou muito ruim. E um flagrante crime previsto na Lei 1079 de 1950, que proíbe claramente e sem margens para interpretações ou narrativas as manifestações político-partidárias de qualquer ministro da Alta Corte. Barroso tenta se explicar dando desculpas de que não quis fazer isso, que não foi bem assim e coisa e tal. Mas, de novo, não há narrativa que desmonte o fato como ele foi registrado. O ministro foi bem claro, também, e muito além de um ato falho, infelizmente. O jornal O Estado de São Paulo trouxe em destaque matéria em que ouviu os outros ministros da corte e todos eles ficaram assustados com o que Barroso disse, afirmando, em condição de anonimato, que pegou muito mal para a Suprema Corte. Eles desaprovaram, e com razão, porque as palavras de Barroso colocam a corte na contramão da sociedade. E ele hoje é o vice-presidente da casa. Imagine quando vier a ser presidente, que está bem previsto para logo, logo, e o poder subir a cabeça dele. Aliás, o ministro já vem há algum tempo causando desconforto entre os colegas por dizer, nesses encontros em que é convidado, que o judiciário deixou de ser um órgão técnico especializado para se tornar um poder político. Aonde? Isso é ruim para a imagem da corte e, com certeza, nenhum dos integrantes daquela casa quer que esse pensamento se torne público. Mas o ministro tem a língua grande e isso o incomoda. Já o ministro aposentado Marco Aurélio Mello foi o único que não escondeu o que pensa. Ele abriu o verbo contra o colega de profissão e disse, abre aspas, só posso atribuir isso a um ato falho, porque nós não derrotamos ninguém, principalmente o STF, que é a última trincheira da cidadania, fecha aspas. Lamento, mas não tem como ser um ato falho. O ministro sabia muito bem o que estava dizendo e ele, para ocupar a posição de um ministro do STF, tem de ter notável saber jurídico. Ele deveria conhecer o que diz a lei sobre o que ele estava fazendo. E ele insistiu no erro. Agora tem de ficar correndo para estancar a ferida, mas mostrou o que pensa sobre o tema criticado. A coisa foi tão grave que até quem é considerado uma pedra no caminho da evolução política brasileira, o senador Rodrigo Pacheco, foi obrigado a se posicionar com relação às falas do ministro Barroso. Até ele, que ainda tentou amenizar, teve de reconhecer que a situação
foi bastante grave. Reveja o que ele disse na noite desta quinta-feira. A presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno. Eu sempre disse que pedidos de impeachment devem ser analisados e sempre decidi os pedidos de impeachment, inclusive um pedido de impeachment feito pelo próprio ex-presidente da República. Então, cada caso deve ser analisado dentro da sua circunstância e da sua natureza. O fato é que temos uma lei de impeachment muito obsoleta, muito anacrônica. Já há uma proposta de modernização da lei de impeachment, justamente para que possam ter tipos de crimes de responsabilidade mais adequados aos dias de hoje, aos acontecimentos dos dias de hoje. Mas, havendo um pedido, e sei que há um movimento de coleta de assinaturas nesse sentido, naturalmente que me caberá apreciar com toda a independência e com toda a decência que se exige numa apreciação dessa natureza. Vaselina, né? Nossa, como esse cara é vaselina, demais! E só falou porque não teve outro jeito, né? Porque ele foi pressionado por outros senadores. Mas até ele reconheceu que a situação é caso de impeachment, mas que se for apresentada uma narrativa correta, está na cara que será tudo apaziguado. Dificilmente os mineiros vão esquecer dessa desastrosa passagem pelo Congresso do senador Rodrigo Pacheco. Quando acabar o mandato dele, terá de buscar outro cantinho para se esconder, porque no Congresso, de novo, vai ser bem mais difícil. Ele não dá uma dentro. O curioso é que, quando um deputado ou senador, no exercício de sua suposta imunidade parlamentar, fala alguma coisa simples da tribuna do parlamento que desagrade algum outro da esquerda, logo tem um PSOL ou um PT entrando com representação no Supremo, pedindo a cassação de determinado parlamentar. E em muitos casos eles são cassados, como foi o caso de Deltan Dallagnol, que perdeu o mandato por suposição. Os ministros entenderam que ele intencionava fazer uma coisa um ano antes e o cassaram. Ou seja, a questão de Dallagnol já havia sido apreciada pela Justiça em Curitiba e arquivada por insuficiência de provas. Mas, a pedido dos opositores, foi reaberta e julgada em menos de 1 minuto pelo TSE, que proferiu a sentença que todos nós conhecemos bem. Agora, quando um ministro do Supremo comete um crime, como o que foi flagrado agora de ativismo político partidário, se trata de maneira diferente. A deputada Érica Hilton, por exemplo, quer caçar deputados por supostos pronunciamentos homofóbicos, e está certa. Mas, de novo, hoje, qualquer coisa dita que não agrade, se manda para cima a imunidade e se caça um parlamentar. Como fica agora a situação do ministro Barroso? Entendeu a gravidade da situação que envolve os governantes deste país? E a questão das escolas cívico-militares, hein? Não é de ver que o Ministério Público Federal está encrespando com o uniforme e o modelo de cabelos usados pelos alunos dessas escolas? Pois é. O MPF é contra o padrão estético e de comportamento usado nas escolas. Um procurador ajuizou a ação para proibir os colégios militares de impor regras sobre a aparência e comportamento dos estudantes com base em preceitos militares que não tenham influência na qualidade do ensino, como as que determinam como devem ser tratados cabelos, unhas, maquiagem, tatuagem ou a forma de se vestir. O órgão reivindica ainda que esses colégios sejam proibidos de punir alunos com a justificativa da aparência. Irmão, isso se chama disciplina, ordem. Em todas as escolas públicas convencionais, os alunos são obrigados a usar uniformes definidos pela rede pública de ensino. Isso é importante como forma de identificação da instituição.
E por se tratar de uma escola com viés militares, é natural que se sigam as regras pré-estabelecidas. Ninguém é obrigado a estudar em uma escola dessas. Vai quem quer. E querendo, sabe das condições e se aceita é porque gosta e quer que sejam compartilhadas com seus filhos e filhas. O procurador da República, Lucas Costa Almeida Dias, do estado do Acre, considera que a imposição de regras estéticas atinge diretamente grupos minoritários e pode ser considerada discriminação. Discriminação? Porque se tem um corte de cabelo militar ou se as meninas usam os cabelos presos e sob os caps, é isso mesmo? Se for assim, mulher nenhuma poderia mais integrar as forças de segurança. Não poderia mais ser uma policial militar, por exemplo, porque tem de usar uniformes e os cabelos presos. Como é que fica isso? Uma escola cívico-militar, com os dados que foram apresentados pelo próprio Ministério da Educação, o MEC, traz um sentido e noção de cidadania e respeito para os alunos. Eles aprendem que não podem, inclusive, discriminar um semelhante de forma alguma. Não podem destruir patrimônios públicos e nem desrespeitar os mais velhos e os próprios pais. Eles aprendem que devem ter limites, o que é muito bom, para que amanhã ou depois não caiam em confronto com o que diz a lei. Isso se aprende desde cedo. E uma escola como essas, cívico-militares, exatamente do jeito que são, não atentam contra a igualdade de gênero ou raça. Apenas na cabeça desse procurador acreano. Pois quase todos os estados brasileiros já comprovaram a eficácia dessas escolas e vão mantê-las, a despeito do que quer o governo do presidente Lula. Reveja o que disse o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sobre o assunto. Fiquem tranquilos. Sabem por quê? Porque nós sabemos a eficiência dos colégios militares no estado de Goiás. E com isso, nós já tivemos o cuidado de transformar esses colégios cívico-militares em colégios militares no nosso estado de Goiás. Então não muda nada, está tudo resolvido. Tá certo? Esse processo já foi decidido por nós, porque nós sabemos a eficiência dos colégios. Nós sabemos o quanto o colégio militar tem trazido de resultados no IDEB, na boa formação, na procura das famílias. E o Goiás hoje chega a 76 colégios militares da Polícia Militar no estado. Então, gente, olha, podem ter certeza, nós cuidamos cada vez mais da educação e da nossa juventude. Um abraço grande, Goiás sai na frente. Está aí o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que está fazendo um excelente governo no estado. E ele também tem pretensão de chegar à presidência da República, hein? Como se vê, enquanto a esquerda fica aí mirando em Bolsonaro, olhando sempre pelo retrovisor, muitas frentes ou novas vias interessantes, se preferir chamar assim, começam a surgir no horizonte, no páreo. E com toda certeza, esse aí, Ronaldo Caiado, é um homem sério e com muita competência. E o presidente Lula voltou a usar da megalomania para tentar impressionar. Não tem jeito. Depois vão dizer por aí que a gente fica descendo o pau sem sentido. Mas é ele quem gosta de falar em milhões. É milhão para cá, é milhão para acolá, é milhão para todo lado. E ele fala até sem perceber que essa história de números astronômicos não cola mais, não funciona. Hoje, imediatamente a sociedade tem como checar. O mundo está globalizado e bem diferente dos 2 primeiros mandatos dele lá nos idos dos anos 2000. A entrevista à TV Record, que foi ao ar nesta quinta-feira, Lula falou que o governo dele já começou a reconstruir, preste bem atenção, hein? 186 milhões de casas no país. Uou! 186 milhões? Ou seja, para todo mundo. E para tudo que você está fazendo. E preste muita atenção. Porque se você ainda não percebeu, você também vai ter a sua casa própria. São 186 milhões, veja aí.
E nós já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que nós encontramos paralisadas. 186 milhões de casas que nós encontramos paralisadas. Pô, é sacanagem, né? 186 milhões de casas. E o Brasil tem pouco mais de 200 milhões de habitantes. Será que existe alguém alertando o presidente quanto a essas iniciativas dele, quando ele fala de números? Porque não é possível, fica ridículo isso. Ele já não tem credibilidade e quando fala de improviso acaba de arrebentar tudo. Tem que ter alguém aí controlando as coisas. Não pode. O Lula vai ter de se adaptar ao mundo moderno, ao invés de ficar por aí espalhando fake news. E nessa mesma entrevista, ele disse que não espalha fake news. E voltou a assustar o país ao falar da distribuição de riquezas. Veja. Nós estamos outra vez colocando o povo pobre no orçamento da União. Quando o povo pobre começa a entrar no orçamento da União acontece uma coisa fantástica, né? Muita gente, sabe, com pouco dinheiro significa distribuição de riqueza. Pouca gente com muito dinheiro significa concentração de riqueza. E é essa concentração de riqueza que nós precisamos diminuir. É preciso que o dinheiro circule. É preciso que as pessoas pobres tenham um salário, tenham o que comprar, possam consumir alguma coisa. Agora, Cristiano Zanin. O presidente foi questionado sobre a amizade dele com o futuro ministro do Supremo. E olha o que ele disse. Eu acho que eu fui o presidente que mais escolhi ministro da Suprema Corte. E eu nunca escolho um amigo para ser ministro da Suprema Corte, porque ele não está lá para prestar serviço para mim. Ele está lá para prestar serviço para a sociedade brasileira, cumprindo aquilo que é a obrigação da Suprema Corte, que é cumprir a Constituição. Mas o Zanin não é amigo do senhor? Ele não era amigo, ele era meu advogado. Não é amigo? Mas como assim? Se ele mesmo disse o contrário há algum tempo, em entrevista também a outro jornalista, reveja. Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Sim, tecnicamente. Sabe, tecnicamente ele, sabe, cresceu de forma extraordinária, é meu amigo, é meu companheiro. Sabe, como outros são meus companheiros? Sabe, outros são meus companheiros, mas eu nunca indiquei por conta disso. Pois é, né? Acho que o presidente ganharia mais a simpatia do povo se começasse a falar a verdade. A imagem dele está ruim com esse negócio de contradições, uma atrás da outra. Fala a verdade e vê no que vai dar. Depois fica dizendo que o ex-presidente é quem era o pai da mentira. Não sai verdade nenhuma da boca dele. Queremos ver um presidente verdadeiro, sincero, sem demagogias ou megalomania, um presidente transparente. É só isso. E ele só tem 7 meses de governo. Se voltar tudo o que era antes, você vai ver a dor de cabeça que vai imperar. Vamos ficando hoje por aqui com essa análise. Se você gostou, dê um like e compartilhe. Se puder também, se torne membro de nosso canal. Clique no botão de Seja Membro ali em cima e conheça as condições. Vamos melhorar ainda mais e você vai nos ajudar apenas uma vez por mês. Beleza? Podemos contar? Esperamos que sim. Um forte abraço para você, um bom fim de semana, obrigado por tudo e até a próxima. Tchau.